moldado pela esperança. Moldado pela esperança. Esse é o tema que temos pensado, olhando 2 Tessalonicenses. Temos no Novo Testamento, na Bíblia, 2 cartas do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Tessalônica. Cidade, até hoje, presente na Grécia, aliás, é a segunda cidade da Grécia, em tamanho. E o apóstolo Paulo passou por lá, no livro de Atos, que é o livro da história da expansão do Evangelho, a pregação apostólica após a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. Conta como é que foi a passagem do apóstolo Paulo por aquela cidade, pregando o Evangelho, ali pela primeira vez anunciando o Evangelho aos cidadãos de Tessalônica. E depois de estabelecida uma igreja ali, quando ele segue viagem mais adiante para continuar o seu trabalho em outros lugares, recebendo informações sobre a situação daquela igreja, daquele grupo de convertidos em Tessalônica, ele escreve uma carta, depois escreve outra. E as suas cartas, as duas, se preocupam principalmente com a esperança que nós temos em Deus, que há de se cumprir plenamente para nós, no retorno em poder e glória de Jesus Cristo, o fechar da história humana. Ele escreve esta carta, 2 Tessalonicenses, da cidade de Corinto, também na Grécia, uma cidade até hoje também lá na Grécia, e por volta do ano, isto é feito por volta do ano 50, entende-se o verão do ano 50 depois de Cristo. Nós vamos focar hoje no capítulo 3, mas antes de ler o capítulo 3, quero ler versos 1 e 2 do capítulo 2, que nos apontam a razão, a motivação desta carta. Diz assim, versos 1 e 2 do capítulo 2: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Estes versos nos apontam que o ensino do apóstolo, o ensino apostólico do plano de Deus em Cristo, que envolve o retorno de Cristo, o encerrar da história humana, havia recebido distorções entre aqueles irmãos, discípulos de Cristo, naquela igreja. E ele escreve essa segunda carta para corrigir. Ele já tratou essa questão na primeira carta e agora ele volta novamente ao assunto. Eles receberam, parece indicar aqui, uma carta que dizia, ou alguém usava a palavra deles, como se fosse deles, para apresentar uma confusão, inclusive sobre a possibilidade de um cumprimento imediato com relação a esta volta de Cristo, trazendo alarme e posições confusas, atitudes confusas em relação à vida, inclusive. E agora ele escreve esta carta para corrigir isto e colocar na perspectiva correta esta esperança, abençoada esperança, a melhor, a maior das esperanças, que é o retorno glorioso de Jesus Cristo para a sua igreja, para nós. A Bíblia diz, Jesus Cristo falou sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, os apóstolos falam sobre isto, e é realmente o que dá sentido à vida. Então, esta carta é sobre esta esperança, essa gloriosa esperança, e nos ensinando como olhá-la e como nos nortear por ela, moldados pela esperança. A vida humana não caminha sem esperança, a questão é que esperança molda a sua vida, que esperança o leva para frente. Hoje, vamos continuar então, pensando nesta carta, hoje no capítulo 3, versos de 1 a 5, a palavra de Deus, a porção da palavra para o seu coração nesta noite. Então, nos aproximemos da palavra e que cada um aqui abra o seu coração para a palavra agora. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês.
Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Mais uma vez a palavra para a bênção do seu coração. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Há uma peça teatral antiga, escrita por volta de 1949, em francês, um autor chamado Samuel Beckett, cujo título é Esperando Godot. A peça tem dois personagens, Vladimir e Strabão, e os vários atos são desenrolados, acontece em diálogo entre esses dois. O que acontece nessa peça teatral inteira entre esses dois apenas? Esperando um tal de personagem chamado Godot. Há muitas interpretações para esta peça teatral, ela levanta muitas questões, esperando Godot. E eles dizem um para o outro, ele está para chegar, ele vai chegar, quem sabe ele chega hoje, e assim vão os atos, né? Ali os momentos acontecendo, ato 1, ato 2, e ele está chegando, está para chegar, parece que ele vai chegar, eu ouvi falar que ele vai chegar, e com um diálogo muito interessante, criativo, aqueles dois ficam nesta expectativa, sempre esperando esse personagem misterioso, que nunca aparece, não aparece nunca, mesmo no fim da peça, chamado Godot. E as pessoas, como Vladimir Strabão, podem se ocupar, não somente numa peça teatral inteira, de 1 hora ou 2, como também a vida toda, em esperança que não tem uma razão de ser. O que é que você está esperando? É verdade que nós temos algumas esperanças que se cumprem, mas são esperanças pequenas, menores do que a vida. Elas podem guiar-nos em algum aspecto de vida por um tempo limitado, mas não serve, nenhuma delas serve para nos guiar, para moldar toda a nossa existência. Por exemplo, o jovem universitário esperando o dia da formatura, quando finalmente ele terá um grau, possivelmente profissionalizante. Mas isto é pequeno. É tempo limitado, é apenas uma faceta da vida. A vida humana é muito mais complexa, a existência humana é muito mais complexa, nós temos muitas facetas. É preciso que haja uma esperança abrangente para todos os anos da nossa história inteira e que cubra todas as nossas facetas e dê sentido e harmonize todas elas. Mas há muitas esperanças que não têm fundamento nenhum. O ser humano precisa de esperança e quando ele não tem, ele dá um jeito de puxar lá do fundo alguma esperança. Mas sempre baseada no quê? Num sentimentalismo, num romantismo. Isto é, não há nada que sustente aquela esperança. Não há um arrazoado, uma justificativa. E as pessoas dizem umas para as outras, é preciso esperança, tem esperança. Continuemos firmes com a esperança. Qual é a base dessa esperança? Nenhum de nós controla esse futuro. Nenhum de nós tem poder sobre o amanhã. Então é apenas um desejar pelo desejar. E com isso nos empurramos, e um empurra o outro. Nos empurramos em cima de uma esperança firmemente baseada, firmada no nada.
Mas Deus, revelado nas Escrituras, não é um personagem dispensável, até improvável, chamado Godot, mas é um Deus que se revelou na história, e um Deus cuja própria realidade da vida exige e pede a existência dele, se é que há algum nexo de sentido. Mas não somente isto, esta presença e esta pessoa de Deus é pedido, como ela tem se manifestado a nós, e de uma forma especial, histórica, na pessoa de Jesus Cristo. Isso é manifestado em amor, graça e misericórdia, que pode então dar esperança à presença de Deus a qualquer pecador arrependido, como também se manifestou em poder, Deus em Cristo, e nos fala então de uma outra vinda em poder e glória. É a nossa grande esperança, sobre essa que o apóstolo Paulo fala, reafirmando as palavras do ensino de Jesus Cristo. É essa esperança que deve moldar a minha vida e a sua. Uma esperança vivida na confiança. Há uma razão que justifica confiarmos nessa esperança, e não apenas um mero emocionalismo, romantismo, um sentimentalismo que as coisas vão acontecer. Não, a esperança vivida na confiança. E essa esperança molde a sua vida. Uma esperança que tem razão de ser. Uma esperança que tem bases para se confiar nela. Esperar naquilo que é justificado. E aí o apóstolo Paulo, aqui nesses versos que nós lemos hoje, fala justamente de confiança. Confiança é a grande marca desses 5 versos. Quando ele toca na questão da nossa vida diante dessa esperança, dessa grande esperança que é o assunto desta escrita, desta carta toda. E agora relacionado então ao aspecto confiança. Esperança vivida na confiança. Meu irmão, sua esperança em Cristo Jesus. Não somente da morte dele, por misericórdia, ele deu o perdão e o levou a Deus, mas também que agora com Deus em Cristo, lhe dá um sentido para a sua existência e para a história humana na qual você está inserida neste mundo. Esperança vivida na confiança. Esperança vivida na confiança é a sua esperança em Cristo Jesus. Uma esperança que tem razão para se confiar nela. Esperança vivida na confiança. Ao orar pela proclamação do Evangelho. o apóstolo Paulo diz a eles para que eles orem. Orem pelo quê? Paulo fala sobre eles se ocuparem orando pela proclamação do Evangelho. Vamos ver mais à frente que o entendimento errado que adentrou naquela igreja sobre essa esperança do retorno glorioso de Jesus Cristo trouxe uma porção de problemas e mal entendidos, inclusive em relação a atitudes de vida. Alguns até adotaram uma atitude de relapso, abandono das responsabilidades em nome de uma vinda imediata ali de Cristo, ou que já tinha acontecido até. O apóstolo Paulo corrige todas essas atitudes erradas, esse entendimento errado da esperança, e ele diz: vocês precisam se portar desta forma. Primeiramente, se ocupem em orar pela proclamação do Evangelho. Há um trabalho a ser feito, de proclamação deste Evangelho. O Senhor Jesus Cristo voltará sim, e Ele já falou sobre as razões, as condições, os momentos, aquilo que deve acontecer, e por enquanto há um trabalho a ser realizado, de se anunciar justamente o Evangelho, isto é, o perdão em Cristo àquele que ainda não conhece, para que outros possam vir também a viver nessa gloriosa esperança e participar do cumprimento dela no futuro. Então, se ocupem em orar pela proclamação do Evangelho. Enquanto o Senhor não vem, a igreja, os discípulos de Cristo receberam o mandato de anunciar o Evangelho. Jesus Cristo, ao se despedir em presença dos seus discípulos,
deixou aquilo que é conhecido como a grande comissão, o grande mandato, e pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Enquanto o fim não chega, o Senhor está conosco, enquanto nós vivemos o Evangelho, anunciamos o Evangelho. O apóstolo Paulo está totalmente dedicado a isto como apóstolo. E ele então pede a oração. Orem vocês pela proclamação do Evangelho. Ele havia anunciado o Evangelho em Tessalônica, e eles conheceram essa esperança, e abraçaram. E agora ele está em outros lugares, então que eles orem para que ele possa fazer o mesmo em outros lugares. E que eles, onde estão, na cidade deles, em Tessalônica, agora façam também, cumpram também a missão deles de anunciar o Evangelho ali. Paulo está preocupado com o frutificar da pregação. Ele diz, orem para que a pregação propague, a pregação do Evangelho propague rapidamente. Propague rapidamente. Você tem orado por isso, meu irmão? Se você crê na esperança do retorno de Jesus Cristo, você deve se ocupar, cheio dessa esperança, em orar para que o Evangelho propague rapidamente, chegue em outras vidas. E ele diz mais, e tenha também a honra merecida, como aconteceu entre vocês, quando eu aí anunciei o Evangelho, e vocês não o conheciam e receberam, deram uma grande honra ao Evangelho, à mensagem. E ele menciona como foi esta honra em 1 Tessalonicenses. Ele nos dá uma ideia de como é que foi recebido com entusiasmo por eles ali, e esse entusiasmo, essa honra que ele deseja ver em outros lugares, em outras cidades. Deixe-me ler 1 Tessalonicenses a partir do verso 4, no capítulo 1, só para você perceber como é que ele descreve. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Duas regiões ali que compunham, então, o que nós chamaríamos de Grécia, em grande parte. E ele está lembrando disto. E por isso que ele fala que a pregação seja recebida com honra e de forma rápida em outros lugares, como aconteceu entre vocês. Ore pela proclamação do Evangelho, pelo frutificar da pregação. Mas também, ele diz, ao falar sobre orar pela proclamação do Evangelho, que aconteça a derrota dos opositores. Ele diz, para que sejamos libertos, no verso 2, para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Oposição ao Evangelho. Aliás, que a sua esperança em Cristo Jesus, vivida na confiança, o leve a orar de forma confiante pela proclamação do Evangelho e também pela derrota dos opositores, porque nós, como discípulos de Cristo, precisamos nos preparar, porque tudo indica que tempos estão chegando quando vão complicar a nossa vida como crentes discípulos em Cristo. Nós vivemos numa terra, uma situação onde nossa situação foi sempre muito confortável nos últimos tempos. Em outros lugares, outros países, não é como nós vivemos aqui a vida cristã, até então. Pessoas, irmãos nossos em Cristo Jesus, nesta noite pagam um preço alto pela sua fé, muito alto. Nós temos irmãos nossos desalojados das suas casas na África, na Ásia, pegaram o que deu para pegar e precisaram fugir. Nós não conhecemos isso, nós nem imaginamos o que é isso. Mas,
Se continuar como as coisas estão acontecendo, nós vamos enfrentar dificuldades. Orar para que sejam derrotados os opositores. O apóstolo Paulo conhecia bem isto. Por isso ele pede esta oração. Ele experimentou na carne. Quando ele escreve esta carta, 2 Tessalonicenses, por volta do ano 50, ele está na cidade de Corinto, também ali na Grécia. E Atos 17 narra a passagem por Tessalônica. De Tessalônica ele segue em frente, passa por Atenas e vai Bereia, depois Corinto. E de Corinto é que ele escreve esta carta. Em Atos 18, então, conta da situação em Corinto, que ele estava vivendo quando ele escreveu esta carta. Deixe-me ler apenas um trecho de Atos 18, diz assim o verso 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua esposa, pois Cláudio, imperador romano, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Mas, em tudo isto, há um momento em que ele é expulso, inclusive, da sinagoga. Grande oposição se levanta ali, e o capítulo continua narrando sobre essa dificuldade que ele enfrenta naquele lugar. E por isso ele diz agora, então, aos crentes de Tessalônica: ore para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Esperança vivida na confiança, ao orar pela proclamação do Evangelho. O Senhor nos chamou para esse ministério da pregação. O Senhor levantou os missionários, as igrejas. Vamos orar pelo nosso testemunho, pelo nosso anunciar, pelo anunciar desta igreja aqui em outros lugares. Vamos orar por aqueles que estão anunciando em outros lugares. Vamos orar pelo anúncio do Evangelho, a proclamação do Evangelho em Bragança. Isso com confiança, porque essa esperança que nós temos é uma esperança que é vivida na confiança daquilo que Deus tem feito, Deus há de fazer. Então, temos confiança a orar pela proclamação do Evangelho. Enquanto temos essa esperança e vivendo nessa esperança em confiança, nos ocupemos em orar pela proclamação do Evangelho. Esperança vivida na confiança, na fidelidade do cuidado do Senhor. Verso 3. Tem a expressão: o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O que quer dizer isso? Nós temos um Deus confiável. Nós temos um Deus em quem podemos depender. Se é verdade que a fé não é de todos, que há homens maus e perversos, infiéis a Deus, ao contrário, ele coloca aqui junto, não é? Em contraposição, Deus é fiel, nosso Senhor é fiel. Glória a Deus por isto.
Fiel não é uma característica plenamente de nenhum ser humano, mesmo dos discípulos de Cristo. Fidelidade não é uma característica plena de você nem de mim. Somos ainda tão falhos, tão imperfeitos. Como discípulos de Cristo, procuramos crescer em fidelidade, sim, devemos. Temos crescido, certamente, mas ainda falta muito para chegarmos à fidelidade plena. Mas Deus é plenamente fiel. Quando diz o Senhor é fiel, é porque não há nenhum espaço ou sombra de infidelidade dele. Glória a Deus mais uma vez. Deus é confiável. O amor de Deus, chamado de Deus para nós, na graça em Cristo, é de um Deus que garante, é um Deus fiel. Esperança vivida na confiança, na fidelidade. Confiança no que? Baseada no que? Na fidelidade do cuidado do Senhor. O Senhor é fiel. Por isso, no verso 3, a afirmativa da proteção garantida, porque o Senhor é fiel. Ele fortalecerá e os guardará do maligno, diz o verso 3. Meu irmão, minha irmã, Deus o fortalecerá e o guardará do maligno. Glória a Deus por isto. O mal está à porta, o mal bate forte e bate firme. O mal na sociedade dispara e cresce como fogo num pasto seco, como nunca vimos nos últimos tempos. Mas deixe-me dizer para você, a sua casa que estiver no Senhor, Deus o fortalecerá e o guardará do maligno. Não é pela nossa força, não é porque nós somos poderosos, mas é porque o Senhor é fiel, é que nós haveremos de prevalecer sobre o maligno. Esperança vivida na confiança, na fidelidade do cuidado do Senhor. Vivemos cada dia debaixo desse cuidado. Esperança vivida na confiança da perseverança em obedecer. Haveremos nós de continuar ou vamos nós fracassar na nossa caminhada com Deus, no viver debaixo dessa esperança maravilhosa? Vamos nós retroceder ou vamos nós continuar? Há uma confiança de que perseveraremos em obedecer. Ele fala sobre eles: vocês estão fazendo e continuarão a fazer tudo aquilo que ordenei. Um presente de obediência, um momento atual de obediência. Estão fazendo agora. Mas continuarão a fazer. Haverei eu de triunfar na fé, sempre nessa esperança maravilhosa, ou o maligno mundo há de preparar algo para mim e eu vou desistir e retroceder? Não. Continuaremos a viver na vontade de Deus e a fazer a vontade do Senhor. Esperança vivida na confiança da esperança em obedecer. Mas qual é a certeza disto? Quando eu olho para frente, se eu começar a dar um pouco de asa à minha imaginação, fico pensando em situações difíceis que podem surgir, fico pensando, será que minha fé irá prevalecer num desafio X, Y? Sim. Mas qual é a certeza? Qual é a base disto? Minha fé é minha e comigo é assim, não há desistir, eu vou sempre em frente. Isso é bravata humanista de homem e mulher que não caiu na real ainda da sua fraqueza, da sua necessidade de Deus. O cristão olha para frente com confiança e diz: eu não vou fracassar e eu vou prevalecer por causa do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala que ele tem esta confiança de que eles vão continuar fazendo como eles estão fazendo, em obedecer, ele diz: confiamos no Senhor. É por causa da confiança no Senhor, no Deus que é fiel, é que ele olha para aquela igreja, para aqueles discípulos de Cristo e diz: eu sei que vocês vão continuar. Pelo poder do Senhor na vida de vocês, não pelo poder de vocês. Esperança vivida na confiança.
na confiança de que vamos perseverar em obedecer e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Sim, talvez um tropeço aqui, na nossa fraqueza, ali, mas haveremos de levantar novamente pela graça de Deus, e haveremos sempre de avançar, avançar e avançar. Glória a Deus por isso também. Esperança vivida na confiança, de permanecer conectado com Deus. Haveremos de permanecer sempre conectados com Deus. Esperança. Esperança que é baseada toda numa confiança. Haveremos de permanecer conectados com Deus. Não vamos mais, nunca mais nos desligar disto. Por quê? Qual é a certeza? Qual é a base? Por causa do amor infalível de Deus. O amor de Deus é infalível. O Senhor é fiel. Por isso o amor dele é fiel. O nosso amor não é um amor fiel. Plenamente. O amor de Deus é o amor do Senhor que é fiel. Conduza, diz ele no verso 5, uma oração que ele faz no verso 5 por eles. Conduza o coração de vocês ao amor de Deus. Conduza o coração de vocês ao amor de Deus. E esta expressão aqui, ela tem suas nuances na língua que foi escrita no original do grego antigo. E aqui transparece uma ideia que pode ser interpretada de um jeito ou do outro. O amor de vocês por Deus, ou o amor de Deus por vocês, mas entendemos pela Bíblia que as duas coisas se manifestam na nossa vida como crentes de Cristo Jesus. Por causa do amor de Deus em nós, nós amamos Deus. Ele nos amou primeiro, diz a palavra. É a verdade que o amor de Deus nos constrange, diz a palavra também. Porque Deus nos amou na medida da cruz. Nós somos constrangidos a respondermos ao amor dele. Não resistimos. Fugimos do amor de Deus, quem sabe há alguns anos. O amor nos perseguiu, é um amor fiel, e foi atrás, até um dia quando não resistimos mais. E então nós amamos a Deus porque Ele nos ama. E o amor dele infalível é então o alimento, o combustível, sustenta o nosso amor por Ele. Por isso essa conexão entre eu e Deus jamais passará. Porque Deus é fiel, Ele é o amor fiel. Esperança vivida na confiança de permanecer conectado com Deus, no amor infalível. Mas também do aguardar pacientemente. Ele diz, conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Novamente, é a nossa perseverança em Cristo ou de Cristo em nós. As duas coisas. E a ideia aqui é a ideia justamente deste paciente aguardar em Cristo hoje e amanhã, e depois de amanhã, até aquele glorioso dia do consumar dessa esperança abençoada. Permaneceremos conectados a Deus, muito próximos de Deus. E louvado seja Deus por isso, porque nele então, revelado em Cristo, temos uma esperança que molda a nossa história, dá a direção. As esperanças pequenas da vida, sempre passageiras, vão passando, não respondem ao anseio amplo, pleno da existência toda, nem da história humana. Mas nós temos a esperança das esperanças, na qual podemos confiar plenamente e nos ocuparmos dela e com ela. E nortearmos nossos dias, as diversas facetas da nossa vida, família, trabalho, emoções, finanças, sempre nesse norte dessa esperança. E essa esperança que nunca será tirada de nós, porque o Senhor é fiel, o cuidado dele é fiel e o amor dele haverá de nos manter conectados com ele, sempre pacientemente, aguardando em Cristo cada dia, e até que aquele dia seja consumado.
Não sei onde você está hoje, como é que está a sua semana. Há aquelas semanas piores, aquelas semanas melhores, seja qual for a sua condição. Sempre, sempre olhe e viva por essa esperança. E ela guardará o seu caminho, a sua saúde mental, sua saúde emocional, e dará uma direção e uma razão de ser para cada manhã, quando você despertar. Louvado seja o Senhor, por essa esperança que podemos viver na confiança. Vamos orar, vamos à presença dEle. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. E um Deus fiel em graça e misericórdia por pecadores que nada mereciam. Louvado seja o Teu nome. E Te louvamos porque um dia o Senhor for ao encontro do nosso caminho, alguma esquina encruzilhada da nossa história, e nos trouxe para o Teu amor e encheu o nosso coração da plena, exaustiva esperança em Cristo Jesus. Aqui estamos nesta noite, ó Deus, guardados por essa esperança, orientados por essa esperança, movidos por essa esperança, estruturados por essa esperança. Obrigado por ela, Senhor. E obrigado pela promessa de que podemos esperá-la com confiança, porque o Senhor é o grande garantidor. Obrigado pela prova já dada em Cristo, na morte e na cruz. Continua, Senhor, a nos manter conectados à Tua pessoa e ao Teu amor. E, ó Deus, seja qual for a situação de cada um aqui no meio desta semana, que cada coração aqui esteja guardado e protegido por essa esperança. O inimigo e o mundo, Senhor, não traga nenhuma confusão, não ofusque os olhos do coração, mas que possamos olhar para a frente com muita clareza, além e acima das lutas momentâneas e presentes. Guarda-nos, Senhor, bem perto de Ti, guarda-nos na Tua esperança em Cristo Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor já nos trouxe até aqui. Obrigado pela forma, ou tantas formas, que o Senhor tem nos sustentado e guardado. Obrigado por essa semana que já se foi, por aquilo que podemos viver contigo. Leva-nos, Senhor, para um resto de semana assim. Obrigado, Deus, pelo sustento material enviado neste mês. Renovação, prova renovada do Teu amor por nós. Por isso entregamos no Teu altar, Senhor, agora, nosso dízimo e oferta. Recebe, ó Deus, uma expressão de corações gratos. Pedimos e oramos assim, no Teu amor em Cristo por nós. Amém.